Se você está iniciando em programação e você está com dificuldade em lógica de programação, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre lógica de programação utilizando a linguagem Java. Bom, vamos começar aqui pelo começo, né? O que é lógica de programação? Lógica de programação, ela é a habilidade ali da gente conseguir aplicar o raciocínio lógico para escrever código. Então, a gente conseguir pensar em um algoritmo para passar instruções para o computador. E o que é algoritmo, Camila? Algoritmos são uma sequência de passos lógicos para chegar em algum resultado. Por exemplo, um grande exemplo de algoritmo é a gente falar de uma receita de bolo. Para a gente fazer uma receita de bolo, a gente tem uma série de etapas que a gente tem que seguir, porque se a gente fizer fora da ordem, se a gente esquecer algum atributo ali, algum ingrediente, vai dar errado. Então, trazendo isso para o mundo da programação, a gente poderia dizer que todos os ingredientes de uma receita seriam como se fossem as variáveis, que eu já vou falar o que é isso, e todas as instruções que a gente vai passando ali para a receita, né? Toda a parte, bate não sei o que com não sei o que, vira fermento, vira água, farinha, não sei o que, são os métodos, que são ações que a gente tem dentro do nosso código, tá? Então, a gente tem uma sequência de informações, uma sequência de ações que unidas chegam em algum resultado, que no caso da receita é fazer um bolo ou fazer algum prato que a receita tem o objetivo, tá? Quando a gente fala de escrever algum código, é praticamente a mesma coisa. A gente vai pegar uma série de informações, seguir elas numa ordem específica e juntas elas vão chegar em algum resultado. Então, sem mais delongas, bora começar esse curso aqui falando de variáveis, tá? Lembrando que aqui eu vou falar com exemplos do Java, tá? Então, a gente vai entrar em variáveis e também a gente vai falar de tipos de dados que são muito importantes, tá bom? Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado variáveis. Lembrando que o código desses exemplos aqui tá na descrição, o link do GitHub, então aproveita e deixa um star lá no repositório que me ajuda demais, tá bom? Bom, aqui quando a gente fala de variáveis, a gente tem variáveis de vários tipos, mas inicialmente o que são variáveis, né? Variáveis, elas podem ser definidas como uma caixinha. Então, é uma caixinha que a gente vai armazenar alguma coisa por um determinado período de tempo. Então, por isso que elas são variáveis, porque o conteúdo dela varia. Então, você armazena uma coisa, se outra parte do programa vier ali de novo para armazenar outra informação, eu vou ter outra informação naquela variável, que é uma informação que varia. E diferente das variáveis, a gente tem as constantes que funcionam de forma parecida, porém a diferença é que as constantes, aquele valor não tem alteração, ele vai permanecer o mesmo até o final, certo? Então, bora começar aqui falando de variáveis, né? A gente tem uma série de tipos de dados no Java, então eu vou passar alguns tipos de variáveis com esses tipos de dados, tá? O primeiro tipo de dado que eu quero trazer para vocês é o tipo byte. Então, você pode criar aqui um dado do tipo byte, que vai se chamar variável byte. Então, toda vez que a gente vai criar uma variável, tem sempre essa estrutura aqui, pelo menos no Java, tá? Cada linguagem tem sua particularidade, de ser o tipo do dado, o nome da variável, o valor que ela vai receber. Então, aqui a gente tem o tipo do dado, que é o byte, a gente tem o nome da variável, que é variável byte, e depois a gente vai ter o valor, que é 127, que é o número máximo ali que a gente consegue passar por um byte, tá? Então, é 127. Ele não aceita um número maior que isso, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, 130, ele já vai reclamar, que aí ele vai falar, olha, esse daí já é do tipo integer, que é outro tipo de dado que a gente já vai falar. Eu, pessoalmente, raramente uso esse tipo de dado, porque no dia a dia a gente tem que saber que as informações podem variar. Então, pode ser que venha informação de um tamanho muito maior, que aí não vai comportar num byte, então geralmente a gente já coloca ali um tamanho um pouquinho maior, tá? Então, nas variáveis do tipo byte, a gente pode armazenar valores inteiros, que são aqueles que não tem vírgulas nem ponto, no mínimo ali de menos 128 até 127 positivo, tá? Então, por exemplo, se eu colocar menos 127, ele vai aceitar, menos 128 ele aceita, menos 129 ele já reclama. Então, nossa, Camila, mas de onde que controla essa informação? Pensa que todas essas informações que a gente está passando aqui, elas são armazenadas em algum lugar. No nosso caso aqui, como eu estou desenvolvendo na minha máquina, elas são armazenadas localmente. Então, aqui a gente está tratando de consumo de memória, tá? Beleza? Então, agora, se eu quiser imprimir, por exemplo, o valor dessa minha variável, eu posso fazer o system out println. E aí eu consigo imprimir o valor aqui do meu variável byte, certo?
Ele não tá reconhecendo a variável por algum motivo. Print ln, variável byte. Ah, eu creio que seja porque a gente não tá no método main. Public static void main. Era isso. Camila, o que esse método faz? Esse método, basicamente, é um método que vocês viram que apareceu esse botãozinho verde. Então, toda vez que eu tenho um método, uma classe que tem esse botãozinho verde, que tem esse método main, é uma classe que eu consigo executar o meu código a partir dela. Então, é uma classe que eu consigo ali apertar o botão e, por exemplo, ter informação ali do valor dessa minha variável imprimido do console, que no caso é 127, tá? Agora, vamos continuar aqui dentro pra gente falar de outros tipos de dados e de variáveis. Outro tipo de dado que existe é o tipo short, tá? Então, o tipo short, o mínimo dele é 32.768 negativos e o máximo que ele consegue armazenar é 32.767 positivos. Então, pra gente criar um dado do tipo short, é a mesma coisa, tá? A gente faz ali short, variável short. E aí eu vou também colocar o máximo que ela aceita, tá? Que vai ser 32.767. Camila, mas eu quero colocar 768. Aí ela já vai falar que é o inteiro. Por quê? Porque do tipo de dado short, tá programado, ele foi criado para só aceitar esse tamanho específico aqui de dado, tá? Que no caso até o 367. E aí, se eu quiser imprimir o valor dessa variável, é da mesma forma. Eu só faço ali um system out. E aí eu coloco variável short. Outro tipo de dado que a gente tem é o tipo inteiro, né? Que ele já foi aparecendo aqui algumas vezes, né? Que é o int. Aí eu posso criar também aqui uma variável chamada variável int. No dia a dia, a gente sempre deve dar nomes significativos para variáveis, tá? Então, um nome que significa o que realmente ela está armazenando. Seja um nome, algo escrito, algo não escrito, algo inteiro, no caso de valor. Mas aqui, como eu tô mais querendo mostrar os tipos de dados realmente, então eu tô criando só, tipo, variável byte, variável short e assim por diante, tá? Variável int. E aí, essa variável int, ela vai receber um valor máximo que ela aceita, que no caso, eu vou copiar aqui da minha colinha, que é um valor bem grande. O máximo que ela aceita é esse valor aqui, só que sem os pontos, no caso. Beleza? E aí, se eu quiser imprimir o valor dessa variável também, é da mesma forma, tá? System out, aí eu coloco lá variável int, certo? Beleza. A gente também tem o tipo de dado long, que ele também não é tão utilizado assim, tá? Mas aí da mesma forma, a gente tem o long, que aí a diferença é que ele tem um L no final, basicamente. Então a gente tem ali o variável long. Qual que é a maior diferença do long pro inteiro? O long, ele aceita um número maior de informações. Então, ele, em vez de ser 32 bits, que todos esses aqui eram no máximo 32 bits que ocupava de memória, o caso do long, ele já aceita 64 bits. Então, consequentemente, ele aceita o número longo, por isso que ele é chamado de long, tá? Então, a gente tem ali o negócio que chama variável long. E aí, ele pode receber, tipo, um valor... L, por exemplo. Ele aceita o número maior, mas vou parar nesse aqui só para fins de exemplo, tá? Aí aqui eu tenho variável long, certo? Outro tipo de dado que a gente tem é o float. O que é o float? O float é o nosso ponto flutuante, né? Então é quando a gente tem ali alguns dados com casas decimais. A gente tem o float e tem o double que lidam com casas decimais. Camila, qual que é a diferença de um e de outro? O float ele só tem 32 bits, o double ele tem 64 bits, tá? E também o double ele tem uma precisão um pouco maior ali dos dados, tá bom? Então vamos lá aqui, criar uma variável do tipo float. Variável float,
que vai receber o valor 123.4, e aí quando é float, assim como no long terminava com L, no float termina com F, certo? E aí também eu posso imprimir ela se eu quiser, com system out variável float, certo? Beleza, Camila, e se eu quiser criar uma variável double, né? A mesma coisa, double variável. Eita, o que eu fiz? Apertei algum atalho aqui da ideia. Variável double que recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponto 1. Aí eu não preciso colocar o D no final. Se eu quiser imprimir a variável, mesma coisa. Beleza? Beleza. Aí a gente também pode lidar com textos, né? Que nossos programas não são compostos só de números, né? Então a gente também pode lidar com textos. Então, para lidar com textos, a gente tem o char e a gente tem a string, que aí ela entra numa outra categoria de tipo de dado que eu não vou mostrar aqui, tá? Que eu tô mais mostrando os tipos mais primitivos de dados. Então eu vou parar no char. E a gente também tem o boolean, que é quando a gente tá falando com informação ou é verdadeira ou ela é falsa, tá? Então no caso do char, a gente vai ter ali o meu char, variável char, na verdade, né? Que aí ela aceita um caractere só. Então, por exemplo, A. E A. Camila, eu quero passar um texto. Aí não é um char. Aí vai ser um string, tá? Ele já fala, converte pra string. Beleza? Então, no caso do char, é só um caractere que ele aceita. Mesma coisa se eu quiser imprimir meu variável char. E por último, né, a gente tem o tipo boolean, que aí eu vou colocar que algo é verdadeiro ou que algo é falso. Por exemplo, a gente tem a afirmação ali, Java é legal. Aí ele vai receber o valor true, porque Java é legal, obviamente. E aí, se eu quiser imprimir essa informação, funciona da mesmíssima forma, é só dar aqui o Java legal. Para eu executar o programa, só vir aqui no botãozinho verde, ele vai imprimir todas as informações. Então aqui você já aprendeu o que são variáveis, o que são constantes também que eu expliquei, e também quais são os principais tipos de dados do Java. Agora a gente vai falar de operadores que a gente tem dentro dos nossos códigos Java, e outras linguagens também, mas novamente aqui os exemplos vão ser todos em Java. Bom, agora a gente vai falar de operadores, né? Operadores, eles servem para muitas coisas. Então, eles servem para a gente atribuir valores, para a gente fazer operações matemáticas, para a gente incrementar e decrementar uma variável, para a gente fazer uma comparação se algum valor é igual ou diferente, para a gente comparar se é maior ou se é menor, dentre várias outras coisas. Então, agora, nessa parte aqui desse grande curso completo de lógica de programação, a gente vai falar de operadores. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre criar um arquivo chamado operadores, né? Eu vou separar por tipo de operadores para ficar mais simples de vocês acompanharem, tá? Então, vai ser operadores atribuição. Que só tem um tipo, mas eu vou separar aqui no arquivo, tá? Eu não vou ficar imprimindo o valor toda hora, tá? Então, sempre que vocês quiserem rodar ali o código para vocês colarem ali, vocês podem ali só executar, tá? Eu vou colocar esse public, static e void main em todos eles, tá? Mas aí, eu não vou ficar executando toda hora, até porque é sempre praticamente a mesma coisa, tá? Então, bora lá. Começando aqui com public, static e void main. String args. Beleza. Operador de atribuição a gente acabou já vendo no trecho anterior aqui desse curso, né? Que é exatamente aquele ali que a gente faz para atribuir uma variável. Então, basicamente, é a gente pegar ali e ter, por exemplo, um int salário. Não, salário na verdade é double, né? Um double salário que vai receber 100 mil. Por quê? Porque sim. É 100 mil nessa letra de zero? Acho que tem um zero a mais. Apaga 100 mil, ponto zero.
Então, a operador de atribuição é literalmente ter esse igualzinho aqui, tipo, ó, estou atribuindo para a variável salário esse valor aqui de 100 mil, quem me dera. Bom, agora a gente vai para a parte de operadores matemáticos, então eu vou fechar aqui os outros arquivos até para ficar mais fácil. Vamos criar aqui um arquivo. Eu vou renomear esse pacote aqui que está como exemplo. Vou colocar como lógica de programação para ficar bonitinho. Tá aqui é Camila Code.lógica de programação. Beleza. Aí apaga aqui esse org, que eu não vou usar mais. Bora criar aqui um novo arquivo chamado operadores matemáticos. Mesma coisa. Public, static, void, main, string, args. Beleza? Bom, operadores matemáticos, como o próprio nome já diz, eles fazem operações matemáticas, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma soma, eu posso lá, int, soma. Aí eu vou somar, por exemplo, a minha idade de agora com a idade que eu tinha no passado. Ou melhor, ano retrasado, né? Que eu fiz aniversário em outubro. Então, minha idade é 26, antes eu tinha 25. Como aqui eu quero mostrar que a conta funciona, então eu vou ficar imprimindo, tá? Então vai ser system, out, println, soma. Aí eu posso rodar aqui. Eu falei que não ia rodar, mas é legal rodar pra vocês verem que funciona. 51. Estamos um pouquinho longe da cidade. Ah, Camila, só conta de mais que faz? Não, também temos conta de multiplicação. Então, eu posso ter um int multiplica idade. Então, eu posso pegar a minha idade, que é 26, e multiplicar ela por 1000, por exemplo. Aí, a mesma coisa, eu posso imprimir system out, println, multiplica idade. Para ficar mais fácil de vocês acompanharem no console, eu vou comentando, tá? Então, para comentar no Java, é só você selecionar a linha, Ctrl e barra, ou Command se você estiver no Mac igual eu tô. Aí você vai rodar aqui, aí só vai imprimir o multiplica idade, 26 mil, certo? Ah, Camila, eu quero fazer uma conta de divisão, é possível? Claro que também é possível. Então, vamos lá, int, divide idade. Pegar 26 e dividir por 4. Mesma coisa. System, out, println, divide idade, comenta, roda. Dá 6. 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. É, vai ter resto na divisão. Camila, e como que eu faço para ver o resto de uma divisão? Agora a gente vai ver aqui a magia acontecendo, tá? Então, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de módulo, tá? Mas eu vou chamar de resto, porque no português brasileiro, a gente, pelo menos eu sempre aprendia que era resto que sobrava na divisão, tá? Você deve estar se perguntando, nossa, Camila, mas não dava pra ficar, tipo, número quebrado? Como é integer não, eu já vou explicar o que era, tá? Vai chamar resto, então eu vou pegar aqui a divisão de 26, em vez de ser a barra, quando eu quero pegar o resto de uma divisão, eu coloco o símbolo de porcentagem por 4. Aí, vamos lá. System, out, println, resto. Comenta aqui. Ah, vocês também podem rodar por esse botão aqui de cima, se vocês estiverem no IntelliJ. Então, o resto é 2. Camila, mas eu queria ver o resultado da divisão exata. Aí, eu posso trocar aqui para double, por exemplo. Que aí, com double, ele não vai truncar a casa decimal. Aqui eu dou barra, certo? Aí que eu também tenho que converter para double. Aí vai dar 6.5, certinho, sabe? Por que que aconteceu isso? Quando a gente fala com a variável inteira, o que que ele entende? Ela é inteira. O que tiver do ponto para frente, ele ignora porque ele considera que aquilo não é trabalho para ele. O trabalho do número inteiro, ele dá com o número inteiro que tá antes do ponto, antes da vírgula. O que tá depois da vírgula é problema do double e do float. Basicamente é isso, sabe? Beleza. A gente fechou os operadores matemáticos, agora a gente vai falar de operadores de incremento e de decremento. O que é isso, Camila? Traduz. Operadores de incremento e de decremento, eles servem para a gente ter uma variável qualquer, e aí ela tem um número, ela tem que ter algum número dentro dela.
Aí, toda vez que alguma coisa acontecer naquela variável, aquele número aumenta, ou seja, ele incrementa, ou ele diminui, ou seja, decrementa, certo? Então, eu posso ter aqui operador, incremento, decremento, certo? Como sempre, vamos criar... Eu vou tanto escrever public static void main aqui, que vocês vão decorar como é que escreve public static void main de cabeça. Public static void main string args. Beleza? Então, vamos lá para operadores de incremento. Eu tenho uma variável inteira que se chama meu incremento. Aí, ela vai começar com o valor 1, certo? Porém, eu quero que esse valor ele seja incrementado. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui em meu incremento mais, ponto e vírgula. Aí eu chamo de novo meu incremento mais. E várias vezes eu vou chamar meu incremento, tá? Então, eu vou aqui colar várias vezes. E aí, eu quero ver o valor dela antes do incremento, tá? Então, eu vou fazer aqui o system out, println. Camila, eu quero concatenar um texto junto com o valor da variável. Como que eu faço? Você cria um string com aspas duplas em vez de aspas simples e coloca valor da variável antes do incremento. E aí você faz um símbolo de mais depois das aspas e coloca lá meu incremento, certo? E aí eu quero pegar o valor dela depois do incremento. Aí eu vou imprimir aqui de novo. Então aqui vai ser depois. Aí vamos imprimir e vamos ver se vai funcionar. Então ela começou com 1 antes do incremento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O valor final foi 7. Camille, o operador de decremento. A mesmíssima coisa. Então vamos lá. Int meu decremento. Recebe o valor. Aí como ele vai diminuindo, tem que ser o contrário, tá? Então no caso ele vai começar com 10. Aí a gente também vai lá fazer system out println valor da variável antes do decremento. Meu decremento. Aí eu vou lá e faço meu decremento menos, porque eu tô diminuindo, certo? Aí também a mesmíssima coisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu também imprimo system out println valor da variável depois do decremento. E aí eu concateno esse valor com meu decremento. Vou comentar os dois system out ali de cima, pois eu não quero mais que eles apareçam. E vou executar o meu código. Começou com 10, terminou com 1. Bom, o próximo operador que a gente tem é o operador de igualdade, que é quando a gente quer comparar se um valor é igual ou se um valor é diferente. Super simples também. Então, vamos aqui. Operador igualdade. Como que ele funciona? Antes de mais nada, public static void main string args. Vamos lá. A gente vai ter duas variáveis, elas podem ser char. Então vamos ter um char, chama a letra A, que obviamente vai receber o quê? A letra A. E a gente vai ter um outro char que vai se chamar letra B, que obviamente vai receber letra B, certo? Aí a gente vai comparar se esses dois valores são iguais. Para a gente fazer essa comparação, a gente vai utilizar um operador condicional, que a gente já vai falar aqui mais para frente, tá? Mas de modo bem resumido, um operador condicional ele funciona assim. Eu vou ver se tal coisa passa em tal condição. Nesse caso, vai falar
Letra A é igual a letra B? Se sim, ele vai fazer alguma coisa, se não, ele vai fazer outra coisa. A gente já vai chegar numa parte ali só sobre operadores condicionais, eu vou explicar de modo mais aprofundado, mas por enquanto é isso, tá? E aí, como que eles funcionam? A gente tem o if, que vai ter ali letra A, e aí eu vou comparar se ele é igual. Como que eu faço isso? Lembra do operador de atribuição? Agora a gente vai usar dois deles, igual, igual, letra B. Então aqui eu tô falando o quê? Ó, se a letra A for igual a letra B, então eu faço o quê? Eu vou imprimir, tem alt, print ln, que elas são iguais. Ah, Camila, se elas não forem iguais, o que que eu faço? Eu vou imprimir que elas são o quê? Exatamente, diferentes, certo? Aí aqui, como ele já sabe o valor da variável, ele vai falar que sempre vão ser diferentes. Mas aqui, como eu estou explicando os operadores para você, a gente vai lá rodar mesmo sabendo que são diferentes. Nossa, Camila, mas se eu trocar a letra B para a letra A, o que que acontece? Ele vai falar que são iguais. Mágica, mágica. A gente também pode comparar se são diferentes. Que, por exemplo, em vez de eu validar que igual letra B, eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar a condição que vai ser diferente. Então, por exemplo, deixa eu fechar aqui esse if. Eu posso ter um long valor 1, que vai receber um L. E eu posso ter um long valor 2, que vai receber 2L. E aí, como que eu comparo que eles são diferentes? Eu posso pegar if valor 1 é diferente, então repara que o operador de igualdade, que no caso da diferenciação, ele não é igual igual, ele é exclamação igual. Então, eu quero comparar que duas coisas são iguais, coloco igual igual. Quero comparar que são diferentes, eu coloco exclamação igual, certo? E aqui eu coloco valor 2. Aí, se eles são diferentes, eu vou lá imprimir o quê? System out print ln são diferentes. E se eles forem iguais, Camila, o que que eu faço? Eu imprimo system out print ln são iguais. Iguais, iguais, iguais. Beleza? Aí agora eu posso comentar aqui esse if, porque eu não quero que imprima essa parte de cima por enquanto. Vai colocar que são diferentes. Se eu colocar um L aqui, ele vai cair no segundo caso, que eles são iguais, certo? Beleza. Agora a gente vai falar sobre os operadores relacionais, tá? Que é quando a gente está querendo falar que alguma coisa é maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual. Então vamos criar aqui um novo arquivo chamado operadores relacionais. Como sempre, a gente já começa escrevendo o quê? Public static void main string args. Falei que vocês iam decorar e eu tô digitando errado agora. Beleza? Como que eles funcionam? A gente vai ter alguns valores, tá? Então aqui eu vou colocar só duas variáveis, vou ficar usando elas para fazer as comparações, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, a variável double, do tipo double, primeiro double, que aí vai ser 123.4 o valor dele. E a gente vai ter uma outra variável que vai se chamar segundo double, que ela vai se chamar 456.7. Como que funcionam os operadores relacionais, Camila? Muito simples, vou te explicar. A gente vai utilizar a estrutura do if de novo, tá? Então, if, o primeiro double... Ah, tem que ser aqui dentro, perdão, tem que ser aqui dentro. If, primeiro double, maior que o segundo double, então, eu não vou fazer if else, tá? Vai ser só if, pronto. Se for else e se for o outro caso, né, não vai fazer nada. Então, eu vou dar system out print ln é maior. Nesse caso, obviamente, não é, certo? Então, vamos rodar. Ele não vai fazer nada porque não é maior. Certo? Certo. Camila, e se ele for maior ou igual? Que tem um outro caso, tá? Então, por exemplo,
Vamos colocar o mesmo valor aqui, 123.4. Os dois são exatamente o mesmo valor, mas não é maior. Então, ele não deve imprimir nada. Mas a gente tem o segundo caso, que é quando é maior ou igual, tá? Então, aqui eu vou colocar um igual aqui na frente. Então, ele vai falar, é maior ou igual? Aí, eu vou colocar aqui, é maior ou igual. Imprimiu. Se eu trocar para ponto 5 aqui, vai ser maior. Ele também tem que imprimir, certo? Exatamente. Camila, e se no caso ele for menor? Então, se o primeiro valor for menor que o segundo? Aí a gente só inverte. Em vez de ser pra cá, a setinha vai ser pro outro lado. Então, vai ser menor. Então, é menor. Beleza? E a gente também tem outro caso, que é quando é menor ou igual. Então, eu posso colocar aqui, igual de novo. Menor ou igual, certo? Ou igual. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai falar de operadores lógicos. Vamos criar um novo arquivo para explicarmos sobre operadores lógicos. Operadores lógicos eles servem para validar se alguma coisa... Se duas condições são iguais, então, por exemplo, a gente tem dois valores, eu quero confirmar. Esses dois são determinada coisa? Se sim, então faz alguma coisa, eles são iguais. Se não, ou se um deles é, ou se nenhum deles é, não faça nada. Vamos entender melhor. A gente sempre começa com o quê? Public static void main string args, certo? Aí a gente vai ter duas variáveis, no caso vão ser booleans, para ficar mais fácil a comparação. Então a gente vai ter um boolean, que o nome dele vai ser verdadeiro. Lembrando que boolean sempre aceita valor true ou falso, e que tradução literal é falso ou verdadeiro, tá? Então a gente vai ter um boolean que se chama verdadeiro, que vai receber o quê? True. E a gente vai ter um outro boolean que vai receber falso, que vai receber false. Falso. Por que ele sinalizou? Porque false é o que a gente chama de palavra reservada. Então, por exemplo, eu não consigo chamar uma variável de boolean, eu não consigo chamar ela de false, porque o Java já entende que isso são palavras reservadas para passar algumas instruções. Então, ele sempre já vai entender que você está declarando alguma coisa nova e não que você está, tipo, por exemplo, só criando a variável. Ele vai entender que você está querendo passar alguma informação que aquilo é um boolean, assim por diante, tá? E aí, como que eu faço a comparação? System out, println. Poderia ser um if, tá? Mas aqui eu vou fazer direto. Então, eu quero que ou verdadeiro ou falso sejam verdadeiro. Então, aqui ele vai comparar. Um desses dois é verdadeiro? Aí, ele vai falar que um deles é, certo? Então, ele vai imprimir que true. Então, quando eu tenho essas dois pipes, que são esse operador em pé, é ou. E se eu quiser que os dois sejam verdadeiro, Camila? Ah, aqui era falso. Falso, perdão, mas vai funcionar do mesmo jeito. Se eu quiser que os dois sejam verdadeiros, aí eu aplico o e comercial, que no caso vai dar falso, certo? Porque os dois não são valor verdadeiro. Agora a gente vai falar sobre condicionais, que é onde a gente entra ali no if, que a gente acabou vendo um pouquinho, e a gente também vai falar do outro, que a gente viu que no if geralmente é só dois casos, né? Por mais que a gente tenha a estrutura if, else e o else if, que não é muito recomendado, por isso que eu nem vou ensinar pra vocês, a gente também tem a opção do switch, que é quando a gente tem várias opções diferentes. Então agora, bora criar aqui um arquivo pra gente chamar de condicionais. Eu acabei dando um spoilerzinho ali de estruturas condicionais, quando a gente falou do if, né? Mas agora a gente vai rever o if ali com todo o foco, atenção e carinho nele. Mas a gente também vai falar do switch, que é um primo mais avançado, digamos assim, do if, né? Bora lá. A gente começa a nossa classe sempre com o quê? Exatamente. Public, static, void main, string, esqueci do parênteses, string,
args. Beleza? Aí, como que vai funcionar, né? O if a gente já viu, mas vamos relembrar. A gente vai ter ali um long chamado valor 1, que vai ser 1. E a gente vai ter um long chamado valor 2. Que hora a hora vai ser o quê? 2, exatamente. Aí eu quero decidir se eles são iguais ou se eles são diferentes, ou se eles são um maior que o outro, tá? Aqui vai ser um pouco complexo. Então vamos lá. If valor 1 igual valor 2. Eu vou imprimir system out println são iguais. Se não, ai, até sem a sugerida aqui. Se não ser, que aí, tipo, quando a gente só coloca o else direto, é tipo, ou é aquela primeira opção, ou é essa daqui, não tem uma terceira. O else if é tipo assim, pode ser essa, ou também pode ser essa, e se não for nenhuma delas, aí vai pro terceiro, que é o else, certo? Então aqui também é a mesma coisa, else if. Então, se valor 1 é diferente, é diferente de valor 2, que no caso vai cair aqui, né? Eu vou imprimir, são diferentes. Certo? E ainda, a gente tem o else, que é o último caso, né? Nenhum dos dois, certo? Então, beleza. Aqui, nesse momento, eles são diferentes, então ele vai cair nesse segundo caso, tá? São diferentes. Se eu colocar aqui um L, são iguais, certo? Se aqui eu trocar pra menor, ele vai cair... Não, maior no caso, né? Maior, ele vai cair... E aqui eu troco pra igual. Agora tem que trocar o texto, então vai ser... É maior. São iguais. E ele vai cair no terceiro caso, que é nenhum dos dois. Oxe. Ah, tá. Mas também não pode ser maior, né? Então esse daqui tem que ser 100. Nenhum dos dois, tá? Então ele nem é maior, nem é igual, ele é nenhum dos dois, que no caso o valor 2 era maior. E aí o segundo caso que a gente tem, né, é o caso, a estrutura de switch. Que é uma forma mais clean de quando a gente sabe que é possível que aquela informação, aquela variável que a gente está recebendo, se encaixe em várias categorias diferentes. Então, por exemplo, eu vou fazer uma validação aqui de meses do ano, tá? Então, tem aqui string, nome do mês, não, mês do ano, melhor. Mês do ano. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em janeiro. Certo? Aí, eu vou fazer um switch. Olha aqui o tipo de dado string que eu falei pra vocês. É diferente do char, que é só um caractere, ele é uma cadeia de caracteres. Switch, recebendo a variável mês do ano. E aí, dentro dele, eu vou ter todos os casos. Então, diferente de eu só ter lá o if, tipo, é esse, ou então é esse, ou se nenhum dos dois, a gente pode ter infinitos. Eu acho que é infinito as condições switch, até onde eu sei, tá? Então, o caso 1 é quando o valor for janeiro, que já vai cair aqui no caso, né? Aí eu vou imprimir system out println o número do mês, tá? Ah, tá. Aqui é 2 pontos. E aí eu vou fazer a mesma coisa pra todos, tá? Então aqui vai ser o quê? Fevereiro. Aqui vai ser março. Eu vou trocar o número depois. Aqui vai ser abril. Aqui vai ser maio. Junho. Deixa eu fechar aqui que foi melhor. Julho. Letra maiúscula. Julho.
agosto, setembro, outubro, novembro, e dezembro. Certo? Belezinha. Bom, ele sempre vai cair no 1, né? Mas agora vamos trocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada caso de decisão, até por isso chama case, sempre vai ter essa estrutura de case, entre parênteses, se encaixa nesse cenário, 2 pontos, faça tal coisa quando se encaixar naquele cenário. Aí aqui eu vou até comentar esse código de cima para ele não imprimir. Vamos rodar, ele vai imprimir mês 1, certo? Ele imprimiu todos. Case janeiro. Switch, mês do ano. System out. Ah, entendi. Não tem as aspas. Perdão, não tem as aspas. Sem aspas, galera. E também a gente tem outro ponto. Depois de cada um, a gente tem um break. Que é tipo, ele vai encerrar aquela execução, tá? Então aqui vai ter break. Tirar a aspa aqui também. Eu acho que pode manter a aspa, mas vamos tirar, já que eu já comecei a tirar. Beleza. Agora sim, então a gente sempre vai ter ali o mês, o que vai acontecer e o break, que é pra encerrar. Então, se a gente não coloca o break, acontece igual aconteceu agora, que ele tava executando todos, tá? Então, agora é só pra ter um. Agora tá certo. Camille, se eu trocar ali minha variável pra janeiro com letra minúscula, aí não vai saber. E aí tem uma condição que é quando ele não se encaixa em nenhum dos casos, tá? Que aí, tipo, ele vem depois de tudo isso, a gente tem um caso default, que é tipo, se não se encaixou em nenhuma das condições anteriores, então faça isso, tá? Então, o default vai ser system out, println. Mês inválido. Que é o caso ali que eu coloquei a letra minúscula. Não necessariamente é inválido, só não passa na nossa condição, tá? Beleza? Então, agora você já conheceu as estruturas condicionais ou estruturas de decisões, que às vezes você também vai ver com esse nome, tá? Agora, bora falar de laços de repetição. Como que funciona o laço de repetição? Quando a gente tem alguma condição para que alguma coisa seja feita várias vezes, tá? Como assim, Camila? A gente tem 3 que a gente vai passar. A gente vai falar do for, a gente vai falar do while e do while, tá? Então, vamos começar aqui criando um arquivo chamado repetição. Beleza? Aí, nesse arquivo repetição, a gente já começa escrevendo o quê? Public static void main string args, certo? Certo. Beleza. Aí vamos começar falando do for, tá? Então, for ele tem a seguinte, ele tem algumas estruturas alternativas, mas eu prefiro essa daqui que eu acho que é mais fácil. Que é, por exemplo, eu começo ali com uma variável aleatória, com valor 0, ou em algum valor que você preferir que ela comece, mas 0 é do melhor. Então, eu quero dizer, por exemplo, essa minha variável i, ela começa com 0, e enquanto a variável i for menor do que 100, continua repetindo essa execução até determinada condição. Aqui eu vou colocar menor que 1000, porque eu quero torrar a memória da minha máquina. Quando for menor que 1000,
Então, você vai lá e incrementa. Lembra? Tudo se conecta. Aqui os operadores de incremento, estrutura de decisão, tudo junto, né? Aí eu vou falar system out println. Nessa repetição e tem o valor de... Aí eu imprimo, concateno, lembra? Concatenação e... Certo? Bora imprimir e ver quanto que dá? Rapidinho, ó. Ai, ficou muito grudado, não gostei no espaço. Boa. Rapidinho, sem travar a máquina, sem nada. Então, a estrutura do for é isso. Você começa com a variável num valor qualquer, que seja a sua intenção de início. Coloca a condição quando esse valor for tal coisa, e aí você coloca se incrementa ou se decrementa, tá? Aí a gente tem um outro caso que é o while. Pra gente aprender o while, eu vou fazer um joguinho com vocês, tá? Como que isso vai funcionar? Como assim, joguinho? Jogatina no meio do curso de lógica de programação, Camila? O que é isso? A gente vai trabalhar com a classe Scanner, que ela faz? Ela recebe informações do console, tá? Então, a gente sempre estava usando System Out. O que o Out faz? Tradução literal. Ele é alguma coisa para fora. Então, ele tá imprimindo alguma coisa. Mas a gente tem um outro caso, que é o System In, que é quando a gente está pegando alguma informação que a gente está imputando, tá? Então, eu vou criar aqui um scanner chamado Scanner, que ele vai ser new scanner, que vai receber o system in. Receber o system.in, que é parente distante, não tão distante assim, do system out, que a gente estava vendo antes várias vezes ao longo desse curso, tá? Então, a gente vai ter um jogo de adivinhação. Vocês fingem que vocês não estão vendo o valor que vocês estão escrevendo para vocês conseguirem aproveitar aqui, tá? Então, a gente vai ter uma variável. Ah, que uma coisa bacana, tá? Do Java 11 em diante, a gente pode não criar variáveis não tipadas. Então, não tem a necessidade, se não fizer sentido no momento, né? Se você não faz questão de não, eu só vou aceitar valor de tal tipo, aí você pode criar variáveis não tipadas, que é só você passar var e direto ali o nome, tá? Então, vamos lá. Valor misterioso. R$2 é um valor misterioso. Eu não sei, dependendo de quando vocês verem esse vídeo, vocês vão pegar essa referência, porque no momento que eu estou gravando esse curso, tá muito em alta esses negócios de R$2 é um presente misterioso. Mas aqui no caso, R$2 é um valor misterioso, né? Beleza, a gente tem aqui o valor misterioso e a gente vai ter um joguinho, tá? Então, o nosso valor misterioso, ele vai ter o valor de 26, porque sim, que é a minha idade. 26. No momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Eu sei, não parece. Aí a gente vai imprimir. Imprimir, system out, println. Adivinhe o valor secreto. Então, o que a pessoa vai fazer? Ele vai imprimir, pedir para você adivinhar o valor secreto. Você vai digitar o valor e falar, pô, é igual? Não, não é igual? E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Enquanto o valor for diferente de 26, ele vai ficar pedindo para você adivinhar o valor secreto, tá? E aí, o valor secreto vai ser armazenado numa variável chamada in, que no caso é scanner, na verdade, scanner.nextInt. Então, ele sempre vai ficar lá, aceitando algum inteiro que eu imputar. Eu não tipei a variável, que eu queria explicar para vocês de variáveis sem tipagem no Java, mas aqui nesse caso estou aceitando valores inteiros até para facilitar o jogo de adivinhação, não é mesmo? Beleza? E aí, eu vou colocar ali, se o valor misterioso igual a 26. Então, eu vou colocar... Aqui é valor misterioso. Vamos ficar bonitinho com o nome. Misterioso. Se o valor misterioso for igual a 26, então você vai lá e escreve system out. E você acertou. E quando não for igual, eu continuo pedindo para a pessoa digitar e falo, não é esse o valor, tente novamente. Beleza, bora imprimir, bora jogar. Eu vou chutar que o valor misterioso é um valor assim. Não, adivinha o valor misterioso. Praticamente passando a mão aqui no teclado. 25, 26
Ihu, você acertou. Então, nessa estrutura aqui, o while, ele fala enquanto alguma condição, que no caso era o valor misterioso, fosse igual a 26, eu vou continuar repetindo determinada ação, certo? Agora, bora pro último, que é o do while. Aí eu vou comentar aqui o while, só pra ele não ficar imprimindo na hora que a gente for testar o outro, tá? Aí eu acho que eu comentei demais, descomenta. Esse daqui se mantém, ok, é só até aqui. O do while é um pouco parecido. Então, a gente vai ter um int valor chamado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, esse valor, a gente vai ter um do. Pronto. Do system.out, println. Então, faça enquanto alguma coisa. Então, fica imprimindo o valor enquanto, e incrementando o valor, né? Valor mais, é claro. Enquanto, while, esse valor for menor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Bora executar. Não deu certo. Int valor do system.out, valor mais. Ah, tá, o valor tinha que começar com 0. Errei, o valor começava com 0. E aí ele vai imprimindo. E vai imprimindo por muito tempo. Até que travou a máquina. Mas ele continua imprimindo. E continua imprimindo. Por muito tempo. Infinitamente ele vai imprimindo. Por muito tempo ele continua imprimindo. Eu deveria ter colocado um valor menor. Eu vou parar. Realmente, gente, travou a máquina. Bom, quando a gente conseguir aqui, a gente para. Terminate. Ele não tá deixando eu terminar. Eu vou ser refém desse programa. Acho que eu posso ir ali também, né? Ah, não, ele vai pedir pra confirmar de qualquer jeito. Terminate. Consegui, liberdade. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu nunca tinha travado minha máquina em nenhuma tutorial, hein? Consegui isso. Chegamos ao limite. Beleza, aí foi mais rápido. Mas essa é a estrutura do while. Agora a gente vai para a última parte aqui desse nosso grande curso de lógica de programação, pra gente recapitular tudo que a gente aprendeu nessa aula, tá? Então vamos lá. A gente falou sobre variáveis, certo? A gente falou sobre variáveis. A gente falou sobre operadores de atribuição. Eu vou colocar número nas aulas para ficar mais simples, tá? Então vamos lá. A gente falou de variáveis. Então eu vou colocar aqui 1. Será que ele aceita número? Eu acho que aceita. Não aceita, né? Estou pensando aqui. Ah, acho que dá pra colocar 0, 1, talvez, né? Deixa eu ver. 0, 1. Variáveis. Ele não aceita. Bom, mas vamos lá. A gente falou de variáveis. A gente falou de operadores de atribuição. A gente falou de operadores lógicos, operadores matemáticos, operadores relacionais, operadores de igualdade, operadores de incremento e decremento, condicionais e repetição. Então, nesse grande vídeo aqui, você teve um curso completo de lógica de programação em Java, que é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade no meu início, né? Eu programo há 10 anos já, mas eu lembro que no meu início, quando eu peguei a primeira linguagem de programação, que infelizmente não foi Java, eu tive muita dificuldade. E eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas ali, você tenha conseguido entender esses conceitos, tá? Então não esquece de deixar o seu joinha aqui, de compartilhar com mais gente da sua faculdade, do seu curso, que está começando esse seu caminho de lógica de programação, para aprender esses conceitos aqui de forma bem didática, de forma bem simples, tá? Se tem algum conceito iniciante ou até avançado, você é avançado que tá vendo esse vídeo agora, que você queira que eu traga aqui pro canal explicando, trazendo tutorial também, comenta aqui que eu adoro trazer vídeos que vocês realmente querem ver também, né? Alguns temas que vocês estão precisando mais, para ajudar vocês nesse início ou nesse avanço ali na carreira em programação. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Se você fez todos os tutoriais, me marca no LinkedIn, no Instagram, qualquer rede social, que eu vou adorar ver que vocês estão concluindo esse curso aqui completo também de lógica de programação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!